Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Jair na Lata. Eu vim falar sobre o vitimismo. O vitimismo é um conceito utilizado por grupos da extrema-direita, racista, fascista, pessoas preconceituosas sem sentimento humano nenhum contra o negro. Vitimismo significa que pelo conceito, eles acham que o negro não consegue ter as coisas na sociedade brasileira por culpa dele mesmo. Eles veem o negro como um nada, como um cidadão que fica somente lamentando em vez de lutar, correr atrás. Mas só que eles não têm a capacidade de entrar numa biblioteca, de saber o que acontece hoje. São, infelizmente, consequências de muitas coisas que vêm do passado. Você está entendendo? Essa liberdade, essa meritocracia não existe. Não que existiu meritocracia para o negro no Brasil. Isso não existe, isso é fantasia. Negros que defendem a meritocracia porque não sabem a história da própria etnia negra no Brasil. Você tem aí por volta do século XV, 1401 a 1500. Você está entendendo? O que? A chegada dos portugueses na África, o descobrimento do Brasil, o financiamento das guerras na África entre etnias para que os portugueses fizessem negócio pela costa, pelas etnias que dominavam a costa, que iam para o interior, escravizavam. Você tem a chegada dos negros no Brasil em 1532. A partir daí começa a história da Força Negra construindo esse país que hoje é o Brasil. Que muitas cidades do Brasil, a maioria delas, foram construídas sim com sangue, com suor, com a vida, com a família de vários cidadãos negros. Isso tem que ser colocado. Não existe vitimismo. O que existe é falta de cultura e de memória de várias pessoas que hoje estão aqui num status quo de primeira linha e que simplesmente não procura aquilo ali, ó, livros com fonte. A gente nunca deve se pautar pelo fake news. Tem que se pautar por fontes, pessoas de responsabilidade, tá entendendo? Que estudaram, perderam noite de sono para poder escrever a verdadeira história do Brasil. Não se pautar por fake news. Então eu quero colocar para vocês aqui que não existe vitimismo algum. Então nós já começa por 1695. No dia 20 de novembro de 1695, você tem a morte de Zumbi dos Palmares. Quer dizer, o negro já começou bem antes que muitas pessoas pensavam aí contra a escravidão. Eu estou falando de 1695. Bem antes, 1620, 30, 40, já havia oposição à situação do negro aqui no Brasil. O negro jamais admitiu a escravidão. Então, em 1822, no dia 7 de setembro de 1822, nós tivemos a independência do Brasil com Dom Pedro I. Aí nós vamos caminhando. Agora que começa a verdadeira história. Até agora o negro não tinha direito nenhum. Ele era escravo, não tinha direito a nada, somente a trabalhar, ver sua família ser separada, a sua mulher sendo molestada, filhos, famílias totalmente separadas. Você está me entendendo? Em 1837, a gente teve aqui no Brasil a primeira lei da educação. A primeira lei da educação ela só foi feita para o branco colonizador que estava aqui e os filhos já desses colonizadores que já tinham nascido aqui no Brasil. O Brasil naquela época tinha, como sempre, teve muito português, ingleses e pessoas aí de outros países vivendo aqui no Brasil. O negro era proibido de estudar. Eu estou falando em 1837. O Brasil foi descoberto em 1500. 1532 chegou os primeiros negros aqui, sem direito nenhum. Sem direito a nada, só a trabalhar. E ir para a senzala, sair de manhã e voltar a trabalhar. Em 1837 nós estava aí, ó, em pleno vigor, o primeiro reinado de Dom Pedro I. Então tivemos aqui a primeira lei da educação, negro fora. Em 1850 nós tivemos a lei das terras, propriedade privada. Quem não podia ter terra? O negro, porque ele era escravo. Em 1871, com a lei 2040, nós tivemos a lei do vento livre.
A lei do vento livre dizia que o negro que nascesse a partir dessa data, 1871, esse ano, 1971, que ele seria livre. Mentira, balela. Quem nascesse em 1871 tinha que trabalhar até os 21 anos. Depois, os senhores ainda iam ter uma indenização paga pelo Estado, que era a monarquia naquele período. 1871 estava no governo de Dom Pedro II. Em 1885, nós tivemos a lei de sexagenários. Quer dizer, quem tivesse acima de 60 anos acima, estaria livre. Aí eu falo para você, quem começava a trabalhar às 5, 6 horas da manhã e ia até 6, 7 horas da noite, com a chibata no lombo, viveria isso tudo? Foi uma piada para a população negra. Eu olho aqui, ó, essa lei foi a 3.270 de 1885. Uma verdadeira vergonha, um escárnio com o negro. Aí a gente fala, e aqueles que conseguiu sobreviver, que era 2, 3, 4, 5, não tem uma conta certa, mas era muito pouco. Ia para onde? Ia para onde? Ia para os grotões. Quem iria aceitar? E quem eram essas pessoas que chegavam a 60 anos naquele período? Quase ninguém. Quase ninguém. Em 13 de maio de 1888, nós tivemos a abolição da escravatura assinada pela princesa Isabel. Tem um personagem nesse período que se chama Joaquim Nabuco, branco, junto com outros abolicionistas, que lutaram pela causa negra. Isso tem que ficar bem claro. Tivemos nesse período aí Luiz Gama, André Rebouças, vários negros que estudaram, muitos não puderam nem pegar o diploma. Luiz Gama era um advogado de rabula, ele não tinha diploma, mas era um senhor advogado, salvou mais de 500 negros, foi advogado de mais de 500 negros, conseguiu soltar. Temos André Rebouças, um grandioso engenheiro. Eu aposto que no Rio de Janeiro, muitos não sabem quem foi André Rebouças, e tem o túnel dele lá. Ele foi um idealizador da represa lá do Guandu. Então, no dia 13 de maio, o negro foi atrás de quê? Da sua cidadania. A cidadania que a gente procura até hoje. A cidadania que a gente procura por direitos iguais. E que a gente não alcançou. Porque neste mesmo ano, a gente pode pautar aí 1885, 1890, até 1930, nós tivemos uma situação que se chamava branqueamento no Brasil. Com o fim da escravidão, o serviço foi dado para os estrangeiros, os imigrantes. Os negros foi julgado ao relento, sem direito a nada, sem direito a ter nada, sem direito a nada, não tinha poder econômico. O negro não tinha poder econômico nenhum. Os imigrantes chegaram aqui, muitos deles já com terra já declarada para eles, outros não, e o negro foi julgado para escanteio. Era a hora do negro chegar, ter o seu salário, para crescer no meio da sociedade, não. Veio uma discriminação vergonhosa. Preferencialmente era quem? Naquela época ali que eles queriam que trabalhasse aqui. Japoneses, italianos, ucranianos. Você está me entendendo? E várias pessoas de outros países que vieram para o Brasil. Mas o negro foi julgado para escanteio. Então, nesse período do branqueamento, a vergonha era São Paulo. A vergonha foi São Paulo, a vergonha foi o Rio de Janeiro. Por quê? No Rio, a gente teve negros inteligentes, como também em São Paulo. Foram dizimados, desapareceram. Uma coisa importante a gente tem no final do século XIX. Tivemos muitos negros artistas, muitos negros que se superavam naquele período que a gente não podia nem estudar. Um grande exemplo, Luiz Gama, de novo, André Rebouças e outros. Tá entendendo? Então, com o branqueamento no Brasil, a gente já não vê o negro
nesse meio artístico brasileiro, nesse meio cultural brasileiro. Infelizmente, com o branqueamento do Brasil, evaporou. Não tivemos mais nada. Mas uma coisa importante aconteceu em 1909. Nilo Peçanha foi presidente do Brasil de 1909 a 1910. Foi o primeiro negro e único presidente do Brasil. Nilo Peçanha. Basta pesquisar em qualquer biblioteca que tiver na sua cidade sobre Nilo Peçanha, vai ver o que fizeram com ele, o que a elite brasileira fez com ele, principalmente a paulista e a carioca. Colocaram ele como branco, debocharam dele e ele era um polimata. Nilo Peçanha era um polimata, ele dominava várias áreas de estudo. Advogado, político, escritor. Mas isso era um mal para a sociedade escravocrata brasileira naquele período. Então eu estou enumerando aqui porque não existe vitimismo de negro, não. Existe o cerceamento do negro na sociedade. Cerceamento nos graus mais altos da sociedade por negro. Então, em 1890 a 1930 eu estou falando sobre o branqueamento. Em 1890, a gente teve aí já na República, já logicamente em 1890 a 1930, a gente já estamos na República, tá ok? Em 1890 temos a Lei do Vadio, o governo aí do Marechal Deodoro da Fonseca, tá entendendo? Eles perseguiam os capoeiros era proibido, quer dizer, quem aí utilizasse da capoeira, tá entendendo? Era preso, era crime. Quem vai acabar com isso vai ser Getúlio Vargas, lá em 1967, no Estado Novo. E ele vai falar, que é isso, gente? Isso aqui não é um mal, isso é um bem. Mas os escravocratas, os racistas, infelizmente, tinham a capoeira como um mal. Hoje, a capoeira está aí, é um exemplo de esporte, é um exemplo da cultura, da miscigenação negra, que tanto o negro como o branco fazem parte e que todo mundo gosta de jogar. Quem não gosta de jogar uma capoeira? Já está no currículo, tem aí vários colégios que têm aula de capoeira dentro do seu currículo na área de educação física, para as crianças poderem se exercitarem nos colégios. Não é bom, não é? Tem as artes marciais e tem a capoeira. Então, era crime lá no começo do século XX. Em 1968, nós tivemos a Lei do Boi. Em 1968, a gente estava no governo militar. Em 1968, nós tivemos a Lei do Boi, governo de Costa e Silva. Então, o que era a Lei do Boi? Foi a cotas para filhos de fazendeiro chegar nos grandes centros, que era Rio, São Paulo, Salvador, Recife, e eles já tinham vaga já garantida. É cotas para fazendeiros. O negro, fora. Mais uma vez o negro fora. Apesar que o Getúlio Vargas deu muita abertura para o negro. Mas em 1968 a gente teve aí a Lei do Boi. Em 1988, já com 488 anos de Brasil, você está entendendo? A gente teve a primeira Constituição Cidadã, que o racismo, o preconceito, vai ser tratado como crime. E lembrando que em 1951 nós tivemos uma primeira lei que combatia o racismo. Você está me entendendo? Era a Lei 1390, de 1951, de Afonso Arinos. Grandioso Afonso Arinos. Tem que ser sempre lembrado. Está entendendo? Então, 1988 nós temos a Constituição Cidadã. O Brasil está aí caminhando aí para o que seria uma isonomia, uma igualdade entre todas aquelas etnias que estavam aqui dentro do Brasil. O branco, o negro, o índio e o imigrante que veio para o Brasil. Balela, que não houve isso. As elites brasileiras não deixaram que isso acontecesse. No papel, muito bonito, mas em situação real, no uso da Constituição, nada aconteceu. Então, porque o texto é grande. Quando você fala em 1988 aqui, a gente logo se refere à lei da terra, quer dizer, o negro não teve direito nem à terra. A terra que ele cuidou durante toda a vida dele, tanto nas minas, como nas fazendas,
ele não teve direito nem à terra. O estrangeiro chegou aqui e já tinha direito à terra. Não todos, mas uma grande maioria. Em 2001, nós tivemos a Conferência de Durban, no qual os governos reconhecem a lei de reparação. Essa reunião foi na África em 2001. Quer dizer, em 2001, existe uma lei de reparação. A mesma lei de reparação que Joaquim Nabuco já queria lá, no período da abolição da escravatura em 1888, que os fazendeiros quase mataram ele. Você está me entendendo? Então, a gente vai aqui para 2003. Em 2003, nós temos a Lei 10.639. É colocado no currículo escolar a história e a cultura negra, que não foi colocado como deveria. Está devendo ainda muito. Pouco no conteúdo. Poderia ter um conteúdo muito mais rico, muito mais abrangente pela história do negro no Brasil e da construção do Brasil, que muitos temem a esquecer. Muitas cidades do Brasil, tem que falar o que é, quando ela faz aniversário, muitas cidades esquecem da importância do negro para aquela cidade. Eu moro aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, e a minha cidade acontece isso. Ela não valoriza quem construiu todas essas estradas aqui, tanto via férrea, como qualquer estrada vicinal aqui foram os negros que construíram. Quando bate aniversário da cidade, só lembra de imigrantes. Não lembra daquele que suou, trabalhou de graça, deu seu suor, deu sua vida para construir essa cidade. Entendeu? A Estrada Real está aí. Ninguém quer saber quantos negros que morreram ao longo da Estrada Real. Na minha cidade aqui de Minas, era um ponto de parada entre Rio e Ouro Preto. Aqui passava o ouro, o roubo do ouro. Passava tudo aqui para o Juiz de Fora. Saía de Ouro Preto, se ia cair no Rio de Janeiro, pronto. E a nossa cidade aqui nasceu, desenvolveu, ajudou a criar Belo Horizonte, já lá estourando 19/20, e ajudamos a construir o Rio de Janeiro. Ajudamos a construir o Rio de Janeiro. Então, 2003, né? 2009, nós tivemos uma política de saúde da população negra. Até na saúde a gente sempre foi deixado de lado. Até na saúde. Isso em 2009. Em 2010, com a Lei 12.288, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial. Em um país que se nega a reconhecer o racismo. O Brasil sempre se negou a reconhecer o racismo. Esse é o mal da política brasileira. Você está me entendendo? Isso é o mal da própria elite brasileira. Ela se nega a reconhecer o racismo, pratica o preconceito, pratica o racismo e se nega a reconhecer o racismo. Em 2012, nós temos a lei das cotas. Então, eu paro em 2012. Pulo de 2012 para 2020. A lei das cotas. Sou a favor, porque nas universidades ninguém dá ponto para ninguém. Se a pessoa tiver capacidade, ela vai estudar. Eu estou terminando o meu curso de História, porque eu tenho mais umas coisas para fazer. Fiz a minha licenciatura, fiz o meu bacharelado, fiz a minha habilitação em patrimônio. Eu penso agora em fazer uma boa prova para poder tentar o meu mestrado. E também estou estudando para poder fazer o concurso público. Também mexeu com política, porque a nossa vida é uma política. Mas a lei das cotas eu defendo. Ninguém está dando ponto para ninguém. Isso não é vitimismo. A lei das cotas ela só deu esse rebuliço no Brasil porque a partir de 2003, no governo do Lula, se derrubou os muros da universidade. Tivemos aí Margarida Salomão, vários deputados de esquerda
jogando duro lá no Congresso, com vários professores, reitores, para que a universidade abrisse à noite, para que pessoas igual eu e outros aí, milhões aí, pudessem estudar à noite nas universidades. Então, a lei das cotas eu apoio. E aqueles que não apoiam, eles têm um dever: ler, estudar e ver isso tudo que eu acabei de falar aqui. Estudar ponto a ponto. Porque o que eu fiz aqui foi um resumo do resumo do resumo. A lei das cotas, ela irrita. Ela é uma faca que entra dentro do preconceituoso, para dentro do racista. É uma faca que entra para dentro da elite brasileira, não todos, não generalizando, mas que eles não gostam de igualdade. Nunca existiu meritocracia na história do negro na sociedade brasileira. Eles não querem que o filho do negro suba os degraus da sociedade, quer que ele fique lá embaixo. Ou se não, quer que ele fique igual alguns negros que vocês estão vendo aí nesse desgoverno, servindo de chacota. Negros que não se enxergam no espelho, que tem muitos. Negros sem cultura que votam em racista. Negros que não sabem o que é nazismo, fascismo. Negros que têm inveja de ver o outro melhorar de vida. Que têm inveja de ver o outro ter uma casa boa, um carro bom. Negros que têm inveja de ver o outro melhorar. Existe isso no meio da sociedade negra. O racismo não é praticado só entre negro e branco, não. O racismo é praticado entre branco com branco, negro com negro. Não existe meritocracia na sociedade brasileira. Nunca existiu. Existe meritocracia entre grupos fechados, elitista, alto poder econômico. E o negro só vai ser respeitado na sociedade brasileira o dia que ele tiver dinheiro. Porque o dinheiro abre porta, o dinheiro compra qualquer um. O cara pode ser um racista, se você chegar lá para comprar qualquer coisa, se você chegar lá para adquirir um bem dele, ele te ri para você, ele te trata bem, porque ele não, você não é o interessante para ele, ele quer o seu dinheiro. Você imagina uma sociedade brasileira, os ingleses, esse inglês, não tem o nome dele, não sei o nome dele, mas algum político inglês, economista, falou: gente, temos que acabar com a escravidão, o negro pode ser um potencial consumidor. E por isso que a Inglaterra lutou contra a escravidão. Forçou Portugal, bateu duro em Portugal para poder, opa, peraí, vamos acabar com a escravidão, mas demorou, porque o Brasil foi o pior país no mundo para a escravidão. Aí depois a gente passa o bastão lá para os Estados Unidos. O Brasil, ele foi construído com suor, sangue e com a lágrima do povo negro, da etnia negra. Estamos aqui hoje no século XXI, enfrentando racismo e preconceito do mesmo jeito. Temos uma classe negra que, graças a Deus, melhorou muito de vida. Temos muitos brancos iluministas, muitos brancos que têm a empatia, têm a compaixão, têm o humanismo. Vide Estados Unidos. Tá pensando que é só negro que tá na rua lá? Não. Brancos, imigrantes, estão tudo lá. Tá entendendo? Tudo por causa de quê? Todo mundo lutando por uma sociedade melhor. Mas os racistas estão aí. Os preconceituosos estão aí. Os falsos negros estão aí. Então é esse tipo de gente que tem que ser limado da sociedade. Racismo é crime. Se você sofreu racismo, pega a lei 7716, pega as outras leis que tem e tenta tirar dinheiro. O racista só sente a dor no bolso. Nada de sentimento com racista. Racista não tem sentimento. Por racista, tem que ser a dor no bolso. Gente, me alonguei muito, vai dar 25 minutos de vídeo. E se eu pudesse ficar falando aqui 1 hora, 2, 3, 4 horas, seria pouco. Foi o resumo do resumo. Não existe vitimismo. Só por esse breve resumo que vocês podem encontrar em qualquer biblioteca do mundo, do Brasil, vocês vão ver isso quando vocês for bater direto com a história do Brasil. Não existe vitimismo, tá escutando aí? Para todo preconceituoso, racista, não existe vitimismo, existe uma luta.
Uma sociedade igual vai dar direitos iguais para todo mundo, mas nem todo mundo fica feliz de ver o outro melhorar de vida. É por isso que a minha linha de pensamento é essa. O negro tem que se ver na sociedade, adquirir poder econômico para ele ser respeitado. É a única maneira, porque o racista é racista. E o grandioso Mandela já disse que ninguém nasce racista. A pessoa aprende a ser racista. E se a pessoa aprende a ser racista, ela aprende também a respeitar o negro. Ela também aprende a amar. Ela também aprende a ver com empatia e compaixão o esforço de uma pessoa. Não tem vitimismo, não tem coitadismo, não tem nada disso. O que existe é uma sociedade. E essa sociedade, todo mundo paga imposto, todo mundo corre atrás e cada um cuida da tua vida. Tá entendendo? Não é ficar tentando puxar o tapete do outro. Vitimismo não existe. Boa noite, Jair na lata.